Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks. Estamos de volta aqui no estúdio da R1, no WTC São Paulo, junto com o meu parceiro aqui, amigo Uber. Você tá bom? Faz Tudo tempo que a gente bom. não vinha pra cá, né? Faz tempo. Andamos aí uma parte mais externa, mais agitado, enfim. Agora voltamos para o silêncio do estúdio, né? Pode falar da Equipotel, não tem problema. Equipotel. Tivemos na Equipotel, que foi sensacional, superou também a edição do ano passado. Muito bom saber que a feira está crescendo, que está se movimentando, as pessoas estão participando. E é isso, a gente precisa ter a discussão, precisamos ter conhecimento trazido para a gente sempre melhorar, né? E também olhar as coisas ruins que estão acontecendo e apontar elas, né, na sociedade e tudo mais. A gente não pode ser muito passivo, a gente tem que olhar para o certo e falar, olha, isso é certo, isso é errado, vamos corrigir e vamos embora. A gente precisa exigir mais, precisamos pedir aí para a sociedade melhorar, a sociedade tem que pedir, né, para os políticos tudo melhorarem, e se a gente não pedir, nada acontece, né? A gente precisa pedir. A espiritualidade é assim. Exatamente. Se você não pede, né, na oração, você não faz a tua oração todo dia ali, você não está pedindo, pede também essas coisas para melhorar o planeta, para melhorar a sociedade, para que a gente possa ter mais equilíbrio na sociedade. De que adianta a gente ter um AI aí funcionando de uma forma plena e ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa na rua sem teto, sem comida. Qual que é esse? É um desequilíbrio muito alto. A gente precisa aprender a equilibrar um pouco mais. Não ir tanto à esquerda, tanto à direita e o caminho do centro, né, Uber? Exatamente. Mas chega de bate-papo, vamos entrar aqui. Vamos lá. Bora. Vamos apresentar o nosso querido convidado dessa semana, que é um amigo, que é o Sérgio Assis. Bem-vindo, Sérgio. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite, é um Imagina. prazer estar aqui com vocês. Que legal que você está aqui. Né? Vamos embora, vamos falar de assuntos bacanas. Vamos. E o Sérgio e eu fomos sócios aí na Motorholding, né? Sim. E agora estamos só andando de moto, né? Não estamos mais trabalhando com moto, né? A questão de fazer as entregas acabou, né? Exatamente. Como é que foi essa experiência aí, Sérgio? Mas foi muito legal, né? Aliás, aconteceu na pandemia, né? Eles já tinham uma ideia sobre isso. E lá tudo aconteceu lá em Boituva, né? Na sede da Motorholding. Sede da Motorholding. Que era a casa de campo dele. E a gente conversava muito sobre do momento atual, na época lá do Covid. A gente tinha essa liberdade de andar de moto, né? Privilégio para poucos, né, naquela época. Exatamente. Mas a gente fazia nossas reuniões lá na churrasqueira, no ar livre ali e tudo mais, e a gente falava muito sobre essa experiência da andar de moto e tudo mais, e do turismo, né? Sim. E ali surgiram as ideias legais da gente criar essa rota de motociclista, né, nessas estradas e tudo mais. E o nosso DNA, que tem a parte hoteleira e tudo mais, de catalogar alguns hotéis, treinar esses hotéis para receber o motociclista, né? Que legal. E parece que as pessoas não sabem receber o motociclista e acham, aliás, fazem até uma ideia diferente do motociclista. Aliás, é um estereótipo, né? O cara tá com uma moto ali poderosa, né? É um médico, engenheiro, aliás, é um cara, com certeza a gente tem vários amigos assim, bom de cabeça e tudo mais, que está num nível, já numa idade assim bem muito boa da vida, né? Porque o cara sentar numa moto ali, né, nessas proporções, e bom gosto, né? Então é um cara que sabe se hospedar, um cara viajado e tudo mais, só que os hotéis não sabem receber eles ali, né? Chega lá o manobrista, põe a moto ali, pô, cara, a gente sempre discutia isso, né? A gente tá viajando 4, 5 amigos ali, a viagem do sonho, vai lá pra Serra do Rio do Rastro. A gente planeja o ano inteiro e tudo mais, o cara põe uma moto ali do lado de um automóvel, por exemplo, o cara derruba a moto e estraga a viagem dos 4. Né? Exatamente. É um sonho ali, fora, né? Então, os cuidados que tem que ter com a moto e com o motociclista, né? Quer dizer, não são gente também, né? Mas tem como um preconceito, também, né? tem o caso da chuva, né? Às vezes você pega uma chuva na estrada e você tá todo molhado de capa, né? Obviamente está de capa, tudo protegido, mas está molhado. E aí você não tem que... Sequinho ali, né? Como é que você vai fazer? Então você precisa estar num lugar, você precisa ter um espaço para o cara tirar a roupa, tal, ou a capa e poder
oferecer uma água. Então, tudo isso a gente tentou fazer. Mas vamos falar disso depois? Vamos Vamos para a pergunta depois. principal. A pergunta principal. Quem que é o Sérgio, mas desde o pequeno Sérgio até ele chegar na hotelaria? Pai, você sabe que hoje eu tenho 59 anos e eu fico olhando para trás, assim, né? Quanto mais a gente vai avançando na idade, a gente fica olhando mais para trás, né? Para ver ali das nossas origens, né? O que a gente fez na vida, profissionalmente, como pessoa e tudo mais, né? E eu tenho feito isso nos últimos anos bastante, aliás. Que a gente vai chegando uma hora, né? São 59, fazer 60 anos, para onde que a gente vai, né? E aí tem, que nem eu falo para todo mundo, né? O trabalho é uma coisa muito importante para todos, né? Não tem um ser que vem para cá, faz parte dele a vivência, tem o trabalho, o que veio fazer aqui de importante ou não, seja o que for, independente da função. Uhum. E aí tem as trajetórias, né? Por que a gente escolheu, né, uma área, um caminho e tudo mais, né? E eu mesmo fiz essa análise. Falei assim, por que eu estou trabalhando na hotelaria, né? Agora, eu estava fazendo as contas ali, são a primeira vez que eu pisei num hotel, daqui a pouco eu conto a história, vão fazer 37 anos. Né? Eu pisei num hotel. Aí eu conto a história depois. Mas foi a profissão que eu queria? Eu nunca imaginei isso. E voltando ali à infância, eu vim de uma família muito simples. Eu outro dia assisti, ano passado, aquele filme que ganhou Oscar, Ainda Estou Aqui. Eu lembrei tanto da minha infância, né? Porque tudo bem que era gravado no Rio, eu sou de São Paulo, eu nasci em Marília, na cidade de Marília, 3 anos para cá, para a capital, e eu lembrei muito as cenas do filme, né, os carros, a molecada jogando bola na rua, né, uma lembrança muito boa naquela época. A minha grande lembrança é eu morei no Tatuapé, na rua do Tatuapé, inclusive. Né, grande parte, fiquei lá dos meus 4 até os 14, 15 anos. Ia muito na Praça Silva Romero? Ia. Na época que era discoteca, né? Era Toco. Não, Toco era na Vila... Não era Toco, não? Não, ali era Contramão. Ali tinha uma padaria bacana ali na esquina, faz um pão italiano ali sensacional. Ali era a parte nobre já, lá do Tatuapé. Eu morava bem perto do Clube do Corinthians, né? Inclusive eu frequentei o Clube do Corinthians, sou São Paulino. Bom gosto. Mas frequentei lá o clube durante muito tempo, gosto. As piscinas e tudo mais. E era interessante que a gente entrava com a camisa do São Paulo, dos times dentro. Não tinha problema naquela época, né? Depois um dia proibiram, né? Mas a infância foi lá. Foi ali no Tatuapé e quando eu lembro muito olhando hoje, né, esse mundo atual, cara, a gente vivia na ditadura naquela época, né? Eu lembro que 10 horas da noite a gente tinha medo de passar aquela perua lá do juizado de menores. Né? Camburão. A gente tinha um respeito, cara. Veraneio. Eu lembro que era um privilégio ficar à noite assim e tudo mais, mas 10 horas, mas todo mundo, a molecada, respeitava naquela época. Né? É que os horários também eram outros, né? Porque o Jornal Nacional era às 8, né? Era. A novela era das 9, né? Tal. Mas quando éramos crianças a gente não podia ver a novela das 9, né? Já tinha que estar dormindo. Então, vivi naquele bairro e tudo mais, né? E olhando a trajetória, cara, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, porque minha mãe me enfiou ali um amigo lá que tinha um laboratório fotográfico, e aí eu ficava entregando tudo manual, né? Sim, filme. A gente fala de digital. Aí ficava entregando ali, ficava colocando dentro dos pacotinhos e tal, às vezes andava muito de ônibus em São Paulo para ir buscar aqueles produtos químicos para o fotógrafo lá fazer as revelações e tal. E eu fico olhando hoje, né? E era uma São Paulo que não tem nada a ver com essa. Não tinha trânsito, né? Pois é. Não tinha trânsito em São Paulo. Eu pegava ali os ônibus, começava a andar na cidade. Tudo era o centro, né? Sim, São Paulo. Tudo acontecia ali, né?
Mas eu fiquei pensando, como é que eu podia, com 10, 11 anos, fazer isso? Hoje eu tenho filho, né? Tenho 3 filhos, tenho uma filha de 29, um menino de 14 e outro de 15. E a gente fica com medo deles andarem aqui no bairro, aquela coisa toda. Mas, enfim. E ali foi... Mas naquela época eu nem imaginava o que eu queria ser, o que eu ia fazer, nem nada. Porque assim, veja, era tudo fechado, né? E não tinha nenhum desejo, assim, nada assim? Então, aí o que acontece? Quando com 14 anos 14 anos, tinha uma festa no Nevoado e tudo mais, teve uma crise em 80, meu pai perdeu o emprego, trabalhou no Leite Paulista, era fiscal ali do Leite Paulista, e nessa festa ele comprou um bar ali, um bar não, era uma casa do norte, tá? Uma casa do norte que vendia tudo que você possa imaginar, e bebidas e tudo mais. E uma festa eu fiquei sabendo que ele comprou. E aí, 14 anos, 15 anos, fui trabalhar com ele. Né? Aí, era grande o negócio, era uma mercearia, vendia, cara, trabalhar de segunda a domingo. Aí começa alimentos e bebidas. Aí eu comecei, foi aí que eu me toquei, que eu aprendi a fazer sarapatel, comecei a aprender a fazer caldo de mocotó, servir lá pros caras e tudo mais. Só que ali, cara, eu falei assim, pô, isso aqui não é o lugar que eu queria estar, não. Né? Aí eu comecei a estudar processamento de dados, na época eu fiz colégio técnico. Praticamente eu trabalhei 10 anos, eu fui programador e analista de sistemas. Caramba, olha só. E até então nenhum contato com a hotelaria? Não. Aí quando eu comecei a fazer programação, fui trabalhar numa empresa lá na Vila Formosa e tudo mais, tinha um hospital, que é o Hospital Zona Leste, que tinha 350 leitos, era um hospital grande e tudo mais. Naquela época... processamento de dados é que nem a inteligência artificial hoje, cara. O negócio super inovador e tudo mais, todo mundo querendo informatizar as empresas, estava chegando a época dos microcomputadores e tudo mais. E eu comecei a trabalhar com um sistema, um computador que era Boros, que chamava na época, era um concorrente da IBM, ainda era papel perfurado ainda, eu tinha fita de papel perfurado, enfim. E me chamaram, tinha um hospital lá que me chamaram para fazer os serviços ali de programação e tudo mais, e no final comecei a trabalhar com eles, informatizar o hospital inteiro. Tá? Então eu comecei a ter uma experiência aí na parte de hospital, né? Vamos chamar assim. E fiquei trabalhando com eles, fui trabalhar também numa outra empresa como prestador de serviços, tal, porque estava todo mundo querendo informatizar as empresas, todo mundo falou, pô, põe computador na minha empresa e tudo mais, aí eu saí da empresa que eu estava trabalhando e fui prestar serviço. Isso me deu uma visão muito boa das coisas, né? Que análise de sistemas, programação, você tem que ter uma visão de tudo, do processo como um todo, né? E o hospital aí, nesse caso, foi uma experiência de informatizar o hospital inteiro, todo o processo de check-in, check-out, muito parecido com a hotelaria e tudo mais. Só que esse pessoal, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um hotel na época. Em 1990. Aqui em São Paulo mesmo? Não, é um hotel que hoje chamam de Hotel Fantasma, né? Campos de Jordão, não sei se vocês sabem. Opa, sim. Hotel Mont Blanc. Tá. Se você procurar na internet, você vai descobrir. Tem coisas que não tem nada a ver, cara. Que, inclusive falaram que ele foi construído em 1953. Não tem nada a ver. Não. E eu fui na obra, eu fui ver lá, porque eu fui chamado, né, através do pessoal. Os donos eram do hospital, eram 4 sócios na época. Pouca gente sabe essa história desse hotel. Eram 4 sócios, na verdade. E ele começou a ser construído ali no ápice ali de Campos do Jordão, que tinha aquele programa da Bandeirantes, Luciano do Vale, que criou aquele inverno quente. Não sei se você lembra dessa história. Não sou dessa. Nossa, porra! Campos do Jordão explodia, né? Explodiu. Aí tinha grandes artistas iam para lá, tinha jogo de tênis, tinha de tudo ali. Então fervia, né? E eles estavam bem naquela época. E ali foi quando eu pisei num hotel. Assim, aí eu fui fazer cabeamento de rede. Só que os donos queriam que eu fizesse o sistema, adaptasse o sistema do hospital para o hotel. Eu falei, cara, não dá. Era 3, 4 meses para implantar. Estava no meio já da implantação. E eu falei, tem que comprar um sistema. Aí a gente procurou ali na época, não sei se vocês lembram do
o sobrenome dele é Junqueira, da empresa Know-How. Vocês lembram dele? Você lembra? Eu não lembro. É que isso foi em 90, né? Porque a CM comprou depois Sim. essa empresa. Logo, a CM Soluções comprou. Tá. E aí a gente falou, implanta o hotel. Desculpa, implanta o sistema. Né? E aí eu fui ajudar na implantação. Como eu sabia da parte de hospital, ficou fácil para mim entender ali e tudo mais. De implantar, ajudar a implantação do sistema e treinar todos os setores. Só que tinha um detalhe, né? Eu não sabia nada de hotelaria. Né? E tinha um cara que estava fazendo a implantação do prédio, do FFNI, da parte de mobília, aquela coisa toda. E ele falou, e aí, Sérgio, como é que é? Você vai ajudar a gente? Eu falei, estou ajudando, tá. Aí ele me deu os manuais do Senac. Cara, tinha IP, tinha governança, tudo separado. Eu falei, estuda aí, que acho que você vai precisar disso daí. Aí comecei a olhar, né, o que era governança, os termos, né? Alimentos e bebidas, ficha técnica e tal, porque aí eu pegava o manual do Senac e ficava olhando o sistema, né? O sistema é um espelho, né? Sim. Que foi feito. E eu fiquei ajudando ali, tipo, imagina um cara de TI, né, que na época tudo mais e tal. Só que eu fui me envolvendo com as pessoas e tudo mais, que como eu trabalhava com a diretoria e tudo mais, eu tinha lá o privilégio de sentar no restaurante, de conhecer o cardápio e tudo mais. E ali era tudo experimentação, né? Experimentar lá o cardápio, a bebida, o prato. Tal. Porque ali era o top de linha de Campos do Jordão, né? Era o 5 estrelas. Sim. Só que tinha um detalhe, né, cara? Eu vim de uma família muito humilde, né? Não sabia nem como comer. Sim. Isso é verdade. Né? Sim. Os talheres, como funcionar. Quando eles montavam aquela mesa ali e tudo mais, tinha todos os talheres, são 5 pratos. 5 tempos. Isso aí tinha 5 talheres. E aí por onde começar? E eu lembro de um cara que era muito bom, né? Você vê na trajetória, a gente tem pessoas que a gente aprende muito, né? Aí tinha um maître chamado Acácio, um cara espetacular, um gentleman. Ele falou, Sérgio, eu vou te ensinar aqui como funciona. Aí pegou a carta antes de, às vezes, almoçar com o pessoal, tudo mais, por onde comer, os tipos de talheres, os copos, o momento, né? As bebidas e tudo mais. O cara me deu uma aula ali, né? E foi ali que, mas assim, sem pretensão nenhuma, né? Eu estava ali mais com a cabeça de tecnologia, de implantar sistema e tal. Eu acabei ficando com eles ali uns 4, 5 anos. Depois o Otom foi chamado para administrar aquele hotel. Eu não sabia disso, isso é uma informação nova. É o Otom. Ele administrou, aí ficou Mont Blanc Otom. Que era Mont Blanc Hotel, depois ficou Mont Blanc Otom. Então ele ficou por um bom período, acho que até, não sei exatamente, mas depois ele acabou fechando, né? Eles tinham um problema de financiamento, tudo mais, um problema de briga entre sociedade, aquela coisa toda. O hotel está fechado até hoje. Acho que foi até para leilão, acho que a CVC ia comprar o Guilherme Paulos na época. Mas tá lá, até hoje. Tá lá. O pessoal brinca lá, você vê os youtubers, o pessoal que vai no TikTok e tudo mais, eles entram lá e ficam falando, isso aqui é um hotel fantasma, que o dono morreu aqui. Não tem nada a ver, cara, nada a ver. Só os mitos. E eu aprendi ali Então ele tá aberto lá, né? Qualquer um pode entrar, assim? Tá fechado, mas você entra, né? Se você pegar ali, tá... É lá no Alto do Capivari, ele fica do lado, acho que era o Quarto Saison ali, é um lugar bem privilegiado. Você vê a foto do Mont Blanc, é espetacular. É espetacular. Realmente, assim, de longe aqui. Muito legal. E foi onde eu aprendi ali a hotelaria, assim, 5 estrelas, bons profissionais que estavam lá e tudo mais, né, mas sem pretensão nenhuma. E aí fui voltando aí a parte de sistemas e tudo mais, aí o destino vai levando a gente. Depois eu fui trabalhar com o Zarzur, o grupo Zarzur. Sim. Eles tinham um hotel ali na Avenida Rebouças, que era o Lorena, hoje é WZ, né? WZ. E tinha o Century também lá no Paraíso. O Century, né? Eu fui trabalhar no escritório do Valdomiro Zarzur, que ele tinha várias empresas e tudo mais, e tinha esses 2 hotéis. E aí, na época, eu fui... um sistema para gerenciamento dos patrimônios dele e tudo mais, e eles estavam implantando esse hotel, lá, o Century, né? Que, na verdade, ali era um prédio de escritório e foi adaptado para hotel depois. Né?
E deu um problema lá na implantação e tudo mais. Aí eu falei para ele, fiz teoricamente a besteira, falei, ó, é o seguinte, eu trabalhei num hotel lá em Campos do Jordão, na época eu conheço um pouco, né? Eu posso ajudar durante uns 2 meses até você achar um gerente. Aí ele falou, beleza. Aí ele falou, não, legal, era final de ano, novembro de 96. Eita. E aí eu fiquei 5 anos lá. Fiquei 5 anos. Como gerente do hotel? Aí virei gerente de hotel ali, Assim, então a tua carreira começou já como gerente. como gerente. Já começou. Pô, É, isso é o- o sonho, né? Toda aquela classe Então, que o fez meu maior- faculdade lá nos anos 2000. Meu maior desafio foi esse, né? Eu tenho que começar a... Quando eu vejo as, né, na hotelaria e tudo mais, todo mundo começou com mensageiro, começou com tudo mais. Eu já comecei com cargo de liderança. E esse foi um desafio porque eu tive que aprender muita coisa ali na raça e sobre negócio, hotelaria em si, como funciona e tudo mais. Não fiz faculdade de hotelaria. Eu fiz. Estudei matemática, estudei administração, estudei marketing, fiz vários outros cursos, mas sem. E ali foi tudo na raça. Sim. Mas o aprendizado maior foi com as pessoas, né? Por exemplo, eu acabei tendo uma visão um pouco mais sistêmica da parte de hotelaria, porque um dos donos do hotel, do Century, por exemplo, ele ia todo dia, às 9 da manhã, ele chegava lá na minha sala e ele perguntava, e aí, Sérgio, como que foi o dia de ontem? Nossa. Ocupação, diária média. Conheço mais, bem né? esse perfil. Só que ele fazia isso todo dia. Exatamente. Aí ele olhava assim, peraí, por que a gente fechou com... Tanto. O hotel estava indo super bem, por que a gente fechou com 90%? Por que a gente não fechou com 100%? E o fulano lá, por que... Você sabe quanto que ele fechou? Mas estava lotado, aí ele ficava falando. Tal. Todo dia ele fazia a mesma pergunta. Por que o hotel não estava lotado? Só durante 5 anos? Durante 5 anos. Meu Deus. Aí eu... Você vai pro céu, viu, Sérgio? Então, mas aí onde que eu... aí onde que eu aprendi, pra você ver como são as coisas. Na época eu fiquei louco. Né? Fui até... Eu lembro que eu estava fazendo um curso de neurolinguística e ela falava que tinha as pessoas que são visuais, sinestésicas e auditivas. E eu falei, eu não consigo conversar com o dono do hotel, cara. Porque todo dia ele chega para mim e fica perguntando dos números, fica perguntando do ano que vem. Ele só fala de números. Ela falou assim, esse cara é digital. Aí eu falei, tá, mas digital? Como funciona? Você tem que falar os números para ele e você vai conseguir o que você quer. Aí eu aprendi. Batata. Porque quando eu queria alguma coisa para renovar enxoval, trocar alguma coisa e tudo mais, se eu pedisse para ele, não. Eu falei assim, ó, é o seguinte, se você trocar um enxoval aqui, eu te aumento R$20 a diária média. Aí pronto. Ele tinha essa cabeça. Sim. E aí eu fui me especializando em número, aí, cara. E eu fui me especializando em número. Tá. Porque o cara toda hora perguntava. E ele era muito libanês, família libanesa, né, desconfiado e tudo mais, cara. Mas aí você já foi gostando, então, da hotelaria. Então, foi o maior desafio, a maior escola. Eu tive 2 escolas. Isso é uma pergunta. Né? Exatamente. Eu tive 2 escolas, 2 grandes escolas. Essa foi uma delas diretamente com ele, porque esse cara me provocou tanto no dia a dia, mas era assim, é todo dia, tá? Foi um bom professor. De cobrança. Ele não me ensinou nada. Ele só me ensinou que eu tinha que correr atrás. Ele só te ensinou a responder, né? Exatamente. Então eu falei, eu tenho que ser bom de número. Eu tenho que ter um mapeamento. Aí eu fui entregando os relatórios para você. Ele perguntava para mim 9 horas da manhã, eu falava, tá aqui, ó. Tudo que você quer tá aqui. Eu ficava entregando para ele. Só que ele, depois que ele não ficou satisfeito com os números, começava a falar da operação, e os clientes, como é que tá. Eu fui um dos primeiros hotéis, eu falei assim, eu vou deixar ele quietinho a partir de agora, eu vou implantar ISO 9000 aqui. Eu chamava Ricardo, vamos fazer o seguinte, já que você fala tanto, vamos implantar procedimento aqui, aí você pode me cobrar, faz auditoria, aquela coisa, mas todo dia não dá. Tá bom, pode fazer. E aprovou. Aí implantamos ISO 9002. Acho que nós fomos o primeiro hotel, tirando o Comandatuba, que já tinha, Isso que ano que era? Cara, isso foi em 97, 98. Não, dos primeiros mesmo. Tá? Quem estava implantando era o Renascença. Eu lembro que a gente fazia uma troca de experiências na época lá com o gerente de qualidade. E implantamos ISO 9002. Em 9 meses a gente implantou. O certificado, aquela coisa toda. E ficaram muitos anos com isso. Mas o aprendizado foi isso. Eu tive que ser muito bom em números, cara. Os caras eram muito bons.
Eles têm habilidade, essas coisas. E eu tinha que ter previsibilidade, eu tinha que ter uma série de coisas. E tinha que acertar os orçamentos, né? E aí foi quando eu fiquei uns 5 anos lá, a hotelaria começou a dar aquela... virada. 2000, né? Sim. 2001. E aí eu fui chamado na Blue Tree, para trabalhar na Blue Tree. Sim. Né? E ali foi uma outra grande escola também. Né? A primeira coisa que eu... Gerente geral também. Gerente geral. Qual? Então, eu fui entrevistado, era para ser gerente geral do Morumbi, que é tudo em abertura naquela época. Sim, Tava, sim. Né? E eu fui pegar o menor hotel da rede, que era o hotel Da Pequitita? Pequitita, da Vila Olímpia. Pequitita. Porque ele era um hotel muito importante na época, que ele era do fundo de pensão da FUNCEF. Sim, sim. Que era a sócia da Blue Tree na época. Né? E ela era dona de Capitão Santo Agostinho, Angra dos Reis e de Brasília. Aquele que tem o Alvorado hoje é o Royal Tulip. Royal Tulip, sim. E aí eu fui trabalhar na Blue Tree, né? A primeira coisa que eu cheguei lá e tudo mais, cara, eu com cabeça de procedimentos, ISO 9000, entrei na empresa, cresceram absurdamente. Sim. A primeira coisa foi assim, escuta, onde eu vejo os procedimentos aqui? Aí, mano, ó, liga no corporativo, fala com o fulano, fala assim, olha, a gente não tem procedimento, não. Eu falei, cara, como que eu vou entrar numa empresa dessa? Cara, japonesa ainda, não tem. Isso é bacana, os bastidores. Eles tinham lá procedimentos, lá em tinha. Capitão tinha, mas não tinha de rede e tudo Não. mais. Tá? Então foi aí que eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar numa empresa dessa, né? De cobrança e tudo mais. E aí eu fiquei 6 meses lá no Pequitita e depois fui chamado para trabalhar no corporativo. Sim. Aí de novo na supervisão, né? E eu tive a oportunidade de pegar essa experiência e implantar os processos na Blue Tree. Na época aí tinha uma gerente geral que tinha experiência nisso, a Janaína, e aí virou gerente de processo e tudo mais. Aí a gente estruturou, criou as regionais e tudo mais, que ela estava uma ascensão absurda, a Blue Tree. Então foi você que criou os procedimentos, que eu fui Blue Tree, tá? Fui eu. Que ano? Virou uma palavra. Eu fui Blue Tree 2000 e... Primeira vez foi 2010, 2011. Ah, já estava avançado. Mas, assim, a palavra procedimento era uma coisa lá que ficou enraizada. Assim. Elas compraram. Tanto é que eu até brincava, porque eu saí da Core para ir para Blue Tree. E na Core tinham processos, Sim, enfim, mas processos globais, aquela coisa mais, digamos, até mais solta, assim, né? No sentido de você faz e tal, alguma coisa e tal, mas já veio mais, assim... A Blue Tree já foi logo assim, a tudo que eu ia fazer, procedimento. Procedimento. Não, eles compraram a ideia, inclusive acho que era o Jorge Nishimura. Né? Jorge Nishimura. A Janaína foi a principal player ali que fez a coisa acontecer. Eu, na verdade, eu estava no corporativo, porque a empresa precisava criar regional. Foi aí que eu conheci o John Shen, né? Porque ele virou superintendente. E aí eu cuidei dos resorts da Blue Tree e ajudei nessa estruturação. E aí uma das coisas que faltava era pegar todos esses documentos existentes da empresa e sistematizar. Né? Eu não tinha tempo, porque eu era cuidado de operações, eu tinha viajando e tudo mais. E a gente chamou a Janaína, e aí a gente desenhou, a gente criou todas as comissões, os comitês e tudo mais. E aí precisava, né? Uma empresa... E assim, exemplar, porque ficou... durante muito tempo, e uma das coisas mais positivamente que me impressionou foi que todos os cargos tinham um processo já definido. Não era aquela coisa, não sei o que fazer, como fazer, não. Tinha todos ali, tinham os seus processos, enfim, que iam se renovando de acordo com o tempo. Foi bem bacana. E eu fui ter uma experiência assim, eu fiquei apreensivo na época, porque a Blue Tree, ela assim, tinha a figura do Chieco, né? Sim. E os hotéis tudo implantando ali, uma loucura. E eu lembro que, como eu estava no Pequitita, tinha o Blue Tree Faria Lima ali, que era só atravessar ali a rua e tudo mais. E quando ela ia nos hotéis, é aquele alvoroço, né? Aquele away. Aí tem uma história, talvez muitos já devem ter falado aí, a história da maçã.
Então, o que que eu lembro Pode que tinha um contar, gerente... porque acho que ninguém contou. Né? Não? Nem ela mesma contou. Então, a história da maçã. Então, tinha muitos gerentes que acabaram de chegar, porque, veja, a hotelaria estava tendo uma mudança ali naquele Sim. momento. Ou era hotel que nós tínhamos, O condotel. ali era condotel, ali, né? Exatamente. E não tinha profissionais, né? Então, foi um desenvolvimento ali total, tal. Só que tinha o nível de exigência dela, já tinha a história dela, né? Já o César, aquela coisa toda, não era todo mundo que conhecia. Mas ela chegava no hotel, ia lá chegava no balcão, cadê a maçã? A maçã tinha que ser comprada, se bobear pelo gerente geral, né? Polida. Tá brilhando, ela tem que estar lá para o hóspede poder pegar. Aí um dia ela chegou lá no essa história, cadê a... No Pequetito, não, no Faria Lima, que era um prédio na época. Já era era um case padrão ali, né? diferente. E tinha lá o Jair, que era o gerente geral e tudo mais. Cara, só que foi, cadê a maçã? E aí a gente brincava, cara, se você não cuidar da maçã, é capaz de você perder o emprego. E é verdade, tinha que ter, né? Sim. E não é, de novo, não é você lá na feira comprar a maçã e tudo mais. Então, na quitanda e pegar uma maçã qualquer. Aí a pergunta ficou, falei assim, peraí, onde que está escrito da tal maçã? Parece até a história do Éden, né? Quem é que falou que tem que ter maçã na recepção? Né? Todo mundo tem que ter ou não? Foi aí que a gente começou a discutir. Falei, pô, mas onde está escrito isso? Porque ela ficava criando as coisas também, né? Então, alguém tinha que correr atrás dela, se bobear para ficar escrevendo, senhora, o que a senhora quer? Anotando e tal. E até a nível de... E ela exigiu muito das pessoas, né? Ela fez as pessoas, é uma coisa incrível. Não tem uma pessoa que eu conheço que trabalhou na Bluetooth que não esquece da empresa. Não, eu trabalhei eu trabalhei um tempo também diretamente no corporativo, como que account, e tinha muito disso mesmo. Dela às vezes tem uma magia aí, ela tem uma magia diferente, tem um negócio. E essa foi a grande escola. Tem um lance assim que eu sempre falo, isso é muito real, né? Quando você entra num Lutri hoje, você percebe que a presença, a egrégora da Tieco, senhora Ock, né? Tieco, senhora ali dentro do hotel, né? Muito legal isso. Para mim, naquela época, muitos profissionais, era para ser a maior empresa hoteleira do Brasil. Sim. E muita gente copiou, tá? Sim. Não sei até o nome, não vou falar aqui, mas claro, todo mundo copiou. Roubava vamos funcionário. melindrar. E roubava o funcionário. Pô, eu quero igual a Bluetooth, eu quero igual a Bluetooth. Sim. Foi um negócio... Não, você ser Bluetooth era tinha ali um selo de qualidade, na hospitalidade, de excelência, enfim, e tal, porque era uma grande referência. Acho que não... Assim, hoje muita gente está copiando aí os estilos e tal, mas ela é o ícone, assim. Sim, né? Você tem que se destacar. E o aprendizado foi esse, né? Eu, assim, trabalhando tantos anos na hotelaria, foi tudo um aprendizado, correndo atrás. Eu sou um TCC ambulante. O que acontece? Mas eu tenho uma curiosidade, Sérgio. Até pra gente ir mais pro lado pessoal, que é que o Peter mais gosta. Eu não gosto de ficar falando de hotel, né? Você não gosta. Não. Como é que foi essa questão de ser... Porque, assim, você é um homem de números, de processos, de dados, enfim, e tal. E a hospitalidade e a hotelaria é gente, e dependendo do porte do hotel que você vai pegar, é muita gente, e muita gente para manter como equipe no sentido de lidar, né? Porque você fala do dono lá, o dono, beleza, mas o gerente geral, ele é como é que fala? Ele é o que tá todo mundo ouvindo, né? Do cliente que quer reclamar ao gestor de um departamento que quer falar que acabou, a roupa de cama não ficou pronta, o quarto não tá legal, não sei o quê, enfim. Como é que foi lidar com isso? Então, por isso que eu levo bastante pro lado pessoal isso também, que eu acho que é o aprendizado de vida que eu tive, ter que aprender a lidar com pessoas. Porque, veja, quando eu fiz processamento de dados, não era para lidar com pessoas, era para lidar com o computador. Exatamente. Para fugir de pessoas. Exatamente. E aí eu tive que aprender a lidar com todos os tipos de público. Não foi fácil. Assim, desde trabalhar com a pessoa mais simples, sim, uma pessoa, vamos chamar de sofisticada, porque está pagando uma diária, né?
e o comportamento, eu tive que aprender isso na raça. Lógico, eu fui estudar, fui, né, tentar entender e tudo mais, mas lá dentro ali, pô, para mim, como sempre fui uma pessoa orgulhosa e tudo mais, eu não queria ouvir reclamação, né? Exatamente. Terrível alguém chegar para você e contar. Aí eu tinha que falar com os funcionários, saber falar com os funcionários, né? Cara, não pode chegar nessa situação e tudo mais. E eu tive que aprender na vida a primeiro, se relacionar com pessoas. E a coisa que eu aprendi também, que agora virou parte do meu DNA, eu acho que assim, para o desenvolvimento espiritual, acho que é bom, né? E tem uma palavra que é muito séria, que todo mundo fica falando aí, mas eu levo muito a sério isso. Chama a palavra de hospitalidade, você ser hospitaleiro. Sim. Né? Que realmente eu tive que aprender isso também a nível pessoal, né? De ser gentil com as pessoas, porque se você olhar ali no dicionário, você vai perceber o que é hospitalidade. Você ser gentil, ser amável com a pessoa, saber acolher, saber escutar, né? Saber atender, respeitar. Sim. Né? E virou parte isso. Né? A preocupação com as pessoas, né? Porque a hospitalidade ela tem essa questão de você se preocupar com as pessoas, com o bem-estar. Com todos, né? Né? Com todos, desde do interno até Exatamente. desde quem te provê de fornecedores, né? Os clientes externos, internos, os hóspedes e os internos. E aí eu até, às vezes, eu faço terapia e tudo mais, eu falo lá com a psicóloga e tudo mais, ela fala assim, não, mas se você se preocupa com as pessoas, eu acho que já faz parte isso. Eu aprendi a fazer isso. Eu não tenho... Quem é da hospitalidade como não ficar jeito. preocupado com a pessoa, se ela está bem, você está confortável, está bem, né? Então eu aprendi isso, tive que aprender, e tive que aprender essa parte de números também. Né? Eu tive essa questão eu sou muito pé no chão, né, nessa questão, e eu tive que ter uma habilidade muito grande com números, e eu fui estudar bastante sobre isso, porque, que nem o cara fala, pô, você quer fazer um hotel? Ah, quero. Se vai dar dinheiro ou não, é outra história, cara, mas tá aqui, ó. Vamos, né? A receita é essa. Então, isso foi uma coisa que a hotelaria me incomodou bastante, me incomoda até hoje, essa é a grande verdade, das viabilidades. Né? Nos incomoda. Nos incomoda. O que a gente precisa mais é de investidores da hotelaria, na verdade, né? A gente já falou isso, mas é bom repetir, né? Que a gente repete até que a água bate tanto que, vamos tentar. Que a gente precisa de mais investidores hoteleiros e menos investidores que vêm da parte imobiliária. Né, que criam, levantam um prédio e falam, toma ali. E aí não é assim que funciona. Foi isso que eu fui estudar direitinho. Falei, o que eu estou fazendo? Né? Porque assim, eu sou de novo, eu não estudei hotelaria. Eu entrei nela e estou nela e não tinha como sair. Eu já tentei sair várias vezes e acaba, né? E é apaixonante? É apaixonante. O que é apaixonante? Realmente é as pessoas, né? Você lidar com tudo isso, por mais que sejam problemáticas e tudo mais, mas é muito gostoso, é uma parte que eu gostei muito da minha carreira, é ver pessoas assim que começaram lá de baixo e virou assim um profissional fantástico. Vários. Eu tenho vários casos, eu tenho orgulho até de pessoas que eu dei a oportunidade, acreditei, né, e tudo mais, por reconhecer ali a função, né? Sim. Cara, e fazer direitinho a lição de casa, né? Porque você quer ser um bom professor, você tem que ser um bom aluno, né? Claro. Eu sempre falo isso, né? Você tem que fazer a tua lição de casa. E é bacana ver as pessoas. E me incomodava muito, assim, eu sempre falo que a conta não fecha, né? Porque da minha experiência que eu tive como pessoa, pegar uma coisa, um rapaz que não sabia nem comer direito, ter que aprender a comer direito, né? Comer no hotel e saber ensinar e chamar a atenção. Eu falei, como é que eu vou falar com um gerente de AIB? Como é que eu vou falar com uma governanta? Que autoridade que eu tenho? Exatamente. Tem um tal negócio que chama pão da vergonha, né? Uhum. Falar, né? Cara, a gente tem que saber se o seu cargo ali, você é merecido pelo cargo. Né? Por mais que se fala sobre lideranças, que o pessoal fala, tem várias terminologias e tudo mais, eu acredito em duas só. A liderança é pelo poder ou pelo conhecimento. Exato. Né? Você ganha admiração pelo teu conhecimento, respeito pelas pessoas,
e tem o poder. Você está no status ali naquele momento, E você aí, pode manda. fazer qualquer coisa. Manda. Né? Então, quando você exerce essa função de liderança por conhecimento, né, e respeito e tudo mais, e aí eu trabalhei com os caras muito bons, cara, eu aprendi com muita gente. Eu não preciso saber mais que ele, mas eu preciso saber dialogar com ele, Sim. né? Saber tirar dele o que é melhor e tudo mais, trabalhar com vaidade. Hotelaria, o que mais tem é isso, né? É. Mas quando eu falo de ego, de vaidade e tudo mais, eu tinha que olhar ali para a ponta, porque assim a gente nunca pode esquecer das nossas origens, né? A gente nunca pode Claro, esquecer, claro. porque... Aliás, isso é uma coisa que a gente já pode entrar, porque a gente está chegando no quarto final, e a gente podia ficar umas 2 horas aqui Não, com conversando, certeza. mas isso é uma coisa que eu queria até te indagar, porque você, logo depois da pandemia, você começou a fazer um autoconhecimento maior, né? Conta um pouco de como está essa tua questão do autoconhecimento e também da espiritualidade, que eu sei que você é um cara que atua na espiritualidade, frequenta aí o espiritismo, né? A mesa branca. Que nem eu falo, né? Nessa idade a gente começa a olhar um pouco para trás, olhar para a vida e olhar para gente, para onde a gente vai, né? E aí que bate a preocupação, fala, para onde que eu vou, né? E eu acho que tem um determinado momento... Para onde vamos? Para onde vamos, né? Tem um determinado momento, desculpa, tem como... Não, aí chega uma hora que você fala assim, tá, e o que eu fiz, né? Eu falo para todo mundo que um dia a conta chega, né? O que a conta chega, né? É o tal de você se perguntar da tua vida, né? Como foi tua vida, tuas relações, se você teve sucesso ou não, se não teve, pouco importa e tudo mais. E o que tem mais além disso? Eu tenho investido aí nos meus, coincidentemente com o Covid, né? Que eu acho que fez isso com muita gente e tudo mais, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho investido em autoconhecimento. Que legal. Muito, muito. Isso todo mundo deveria fazer isso, né? Eu acho que Se o conhecer melhor. sentido da vida, o pessoal fala assim, o que é o sentido da vida, né? O sentido da vida é o autoconhecimento. Você veio aqui para se conhecer. E eu levei, acho que eu fiz meio tarde, poderia ter feito antes, mas tá tudo certo no seu tempo, né? Acontece no seu tempo. E aí eu fui pesquisar, cara. Eu sempre fui um cara nunca estudei muitas religiões, mas fiz uma pós-graduação de espiritualidade, estudos da consciência. Legal. Eu tive uma experiência com a ayahuasca, né? Nosso amigo aí. Tivemos. Né? E ali teve uma virada de chave incrível, né? Com todo respeito, né? Eu tive que estudar ela, inclusive meu TCC foi baseado nele, né? O que isso gera na pessoa, como que ela tem que estar preparada para isso e tudo mais. Mas foi uma grande virada de chave onde você tem que se descobrir ali como funcionam as coisas espirituais, buscar respostas, né? E aí fui buscar respostas, fui estudar, me aprofundei no espiritismo, vou fazer o 4º ano agora parece uma faculdade, né? São 4 anos. Parabéns. Estou estudando agora psicanálise também, para entender a mim mesmo em primeiro lugar, entender por que eu estava trabalhando na hotelaria todo esse tempo também, né? Porque a hotelaria merece uma psicanálise muito boa aí. E buscar os porquês, né? Então, a ayahuasca foi para mim tomei 6 vezes, né? Insistentemente ali tentando buscar respostas e tudo mais, e tentando achar um caminho. E o que, assim, em poucas palavras, o que é uma ayahuasca? Olha, eu acho que é uma das coisas que eu acho que tem que ter mais respeito, né? A ayahuasca, na verdade, ela não é um alucinógeno, não é nada. Ela é realmente o pessoal chama de medicina, ela tem que ter muito respeito, tem que ser feito com pessoas certas, adequadas, não é em qualquer lugar, mas ela cria uma transformação muito grande na pessoa, né? E tem que tomar muito cuidado quem vai fazer isso, não só com quem você está participando ali e tudo mais. Principalmente com você. Com você, com certeza, porque assim, ela mexe realmente com algo íntimo. Cara, eu acho que até é íntimo, bastante íntimo, sim, com certeza.
mas ele mexe com coisas externas, assim, do universo, coisas que a gente nem imagina, né? Então, eu acho que depende muito da como a pessoa está. Por exemplo, se a pessoa não está bem e vai tomar ayahuasca, não faça isso, né? Porque ela está mexendo ali com coisa, porque eles falam que é a expansão da consciência, né? Então, Sim. realmente, se você mexer nessa caixa de Pandora que você tem ali no seu inconsciente, cara, pode ser uma dinamite ali. Eu sempre aconselhei as pessoas a irem com uma intenção. Sim. Eu quero resolver um problema pessoal, quero resolver um problema de relacionamento. Por que isso acontece tanto na minha vida? Né? Aí, se você leva essas questões, ingere a medicina e se entrega, porque se você ficar pensando muito, você não vai receber nenhuma mensagem. Mas é isso, você tem que ir lá com um propósito. Não é uma coisa para você ir lá ver fractais, ficar vendo coisas, não é isso. É uma coisa muito pessoal, Não é muito para fazer íntima. uma viagem Exato. qualquer, E por isso que as não é uma pessoas têm aventura, medo. né? Porque as pessoas, na verdade, têm medo de se conhecer. Com certeza. Elas não conseguem, elas têm medo de quem eu sou. E aí, quando começa a abrir um pouco o coração assim, a pessoa já. Aí o consumo ajuda a iludir tudo isso, né? Vai jogando areia em cima e você parte para comer muito, a tua ansiedade. Todo mundo deveria tomar. Não, isso eu concordo plenamente. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Mas o bacana da história da ayahuasca, eu tive sorte, né? Já tive algumas passagens ali. Mas o importante é perceber que existe algo além da matéria, obviamente, né? Existem muitas coisas acontecendo que a gente não consegue nem imaginar e a gente tem que respeitar. Uma questão de autoconhecimento e perceber que você está num plano, né? Um plano que tem um plano muito maior atrás disso, né? Tem todo E agora é um caminho sem volta. Caminho sem volta, caminho sem volta, mas é o caminho que a gente todos tem que seguir, né? De buscar o autoconhecimento. E uma coisa que se aprende muito sobre amor, sobre a coletividade, o respeito pela natureza, né? Eu acho impressionante. E é uma coisa que acho que muda totalmente assim para quem a gente conhece pessoas que já tomaram e tudo mais. Acho que muda a vida da pessoa da água para o vinho, na verdade. O autoconhecimento... A gente sai dessa parte de Matrix que a gente tem. O autoconhecimento, então, é algo que você recomenda muito, porque ajuda nesse equilíbrio que a gente eu acho que deveria fazer busca, base do currículo escolar, né? Porque assim, a primeira coisa é que a gente estava conversando, né? E existe fatos para isso, né? A gente tem uma marca ali de infância ali dos 0 a 6 anos que repercute na tua vida inteira. Eu, quando fazendo avaliação de carreira e tudo mais, eu estava falando assim, mas por que eu estudei? Por que eu trabalhei? Por que eu sou assim e tudo mais? E eu falo português claro, eu descobri que, e é fato, né, tem questões científicas falando sobre isso, 90% do que a gente faz é inconsciente. Isso é inconsciente. A gente fala assim, não é consciente. A gente está falando da ayahuasca agora, da expansão da consciência, é inconsciente. A gente nem sabe por que a gente escolheu a profissão e tudo mais, mas tem. Aí você começa a buscar teu autoconhecimento, você fala assim, meu pai me falou isso, minha mãe me falou aquilo, minha tia, tudo mais. E aí você começa a falar assim, agora eu sei por que eu sou desse jeito, daquele caminho e tudo mais, né? E aí você fala da hotelaria. Ele falou assim, bom, eu tinha um desejo lá atrás, né? Eu tinha um desejo de ser alguém na vida. Exatamente. Isso aconteceu. A maneira... Uma vez eu lembro que eu estava assistindo Todo Mundo é Sonhador, né? Uma vez, eu sempre gostei de assistir filmes de negócios, essas coisas todas e tal. Business. E aí, chega uma hora que você quer ser aquele executivo e tudo mais. Uma vez eu assisti um filme americano, aí tinha aquelas mesas gigantes, assim, de 10 metros e tudo mais, lá em Nova York, aquela coisa toda. Os caras de business, tudo engravatado. Aí eu olhei aquilo e fiquei, puta, que legal, né? Podia ser... Podia ser alguém assim, né? Mas era só nos Estados Unidos, né? Só no Brasil, né? Cara, daquilo... Um dia eu tava lá nos Estados Unidos. Naquela mesa. Uma mesa daquela. E, inclusive, uma limusine foi buscar a gente, que a gente foi fazer um negócio lá, importante.
E aí, naquele momento que eu estava ali naquela reunião, olhando para todas as pessoas com bam da hotelaria, inclusive, que isso é outra história, né? Eu falei, olha só, eu já sonhei que eu estava aqui. Quer dizer, foi um desejo meu. Então, assim, você entende? O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos desejos ali internos que foram construídos de alguma maneira e é onde a gente tem que descobrir. Por que eu queria estar lá e tudo mais, né? Será que isso é meu ou é de outrem, né? Exatamente, porque diz que a maioria é dos outros, né? A gente faz as coisas pelos outros e mais. E como eu estou estudando agora, eu fiz a pós aí, estudando muito carreira, fazendo mentoria, essas coisas todas, é uma das coisas que eu coloco ali é sentido da vida e carreira, a importância do trabalho. E quando eu converso com algumas pessoas e tudo mais, eu falo, escuta, você tem certeza que você gosta do que você está fazendo? Porque eu, particularmente, eu parei para pensar nisso. Eu falei, cara, eu estou com 59 anos, será que eu fiz isso porque eu gostava? Estou feliz hoje? Porque essa questão do bem-sucedido não é só questão financeira, é você estar em paz com você. Claro, dinheiro não tem nada a ver com isso. Será que eu fiz isso? Aquilo que eu fiz na minha vida é aquilo que eu queria? Essa é uma boa resposta, né? Aliás, uma boa pergunta, né? Para se fazer. Quem puder fazer isso antes, que faça. Eu acho que os jovens que tem hoje aqui e tudo mais, eles estão mais antenados do que a gente, porque a gente trabalhou muito na sobrevivência, né? A gente era obrigado a escolher algumas carreiras, alguns segmentos para sobreviver, né? Exatamente. Mas hoje o pessoal acho que está mais antenado, fala, eu faço o que eu gosto e tudo mais. Então tem que respeitar um pouco esses jovens também. Porque... Sim, tem que respeitar. Você sabe que outro dia eu estava vendo um post do Meligeni falando sobre o João, né, Fonseca, e aí ele fez uma reflexão sobre a geração que hoje a gente tanto fala, né? Essa geração não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo. Aí ele falou, quem quiser olha lá porque está gravado. E ele falou o seguinte, ele disse, será que essa geração não cansou de ver os pais trabalharem que nem doidos, 16 horas por dia, pensando só no consumo, na sustentação da sua família, mas também num consumo um pouco mais equilibrado? Será que é isso que eu quero? Será que... E aí, os pais, o que acontece com os pais? Ficam com ansiedade, ficam com não sei o quê, ficam com série de situações que é esse trabalho em excesso que traz. É isso que eu quero para a minha vida? Não. Eu quero trabalhar menos, eu quero fazer aquilo que eu gosto, porque, na verdade, essa geração não sabe o que ela quer. Assim como nós, muitos de nós não sabíamos o que fazer. Vamos formar no quê, né? Então, será que não é isso que está acontecendo? Então, tem que refletir um pouco mais para poder entender, né? Então, assistam, porque é muito legal. Eu ouço, às vezes, umas frases assim, que para os psicólogos, psicanalistas, são muito importantes. Às vezes, uma frase que o pai ou a mãe usou, foi assim, você precisa ser alguém na vida. Cara, isso tem um efeito. Se bobear, o cara tem que fazer terapia há 40 anos. Muito. Entendeu? Muito. Aí, porque fica na cabeça, eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que ser... Aí é onde faz as besteiras no trabalho, né? É por isso que acontece um monte de coisa ali, o cara quer atropelar todo mundo, porque eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que ser alguém na vida. E aí depois descobre que fez um monte de besteira, ou não, né? E aí que eu falo do autoconhecimento, a gente tem que saber. Só que assim, privilégio de quem aprende mais cedo, né? E a gente aí tá... Hoje a informação ela está disponível para todo mundo, a gente tem acesso a essa informação. Hoje a gente está discutindo mais esse assunto, né? Está um pouco mais democrático. E é deixar claro também que não é todos que são assim, né? Tem gente que sai da exceção, que já vem, que já tem uma formação tal, etc. Não, já vem com privilegiados, né? Que já tem um central e vai embora. Tem. Então não é todo mundo que é assim, não estamos criticando. Calma, gente, muita calma. Não, privilegiados são aqueles que realmente, por exemplo, a gente vê, tem um moleque de 10 anos, fala, eu quero ser médico, o cara foi e é médico, super, né? Isso é um privilégio. Por isso que a base, a família é muito importante, né? De ajudar eles. Eu sempre falei para os meus filhos, você também fala para os teus, né? De que vai fazer aquilo que você gosta. O que você gosta de fazer? Eu não sei, então vai procurar. Pega a mochila, põe nas costas, vai viajar para algum lugar ali e tenta descobrir, porque você vai ver várias coisas
que você está falando é extremamente importante, né? Porque você vê, hoje eu vejo questão de transição de carreira das pessoas e tudo mais, pessoa que era advogada e quer ser terapeuta, ou não sei, fazendo mudanças, a gente fala, pô, é isso que eu quero fazer, né? Porque você vê, levou 40, 50 anos para, né? Então não adianta ficar cobrando um menino lá de 20 anos e tudo mais, que é isso que eu falo, a gente está fazendo uma retrospectiva aqui, a gente nem imaginava, eu não tive o privilégio de saber que eu queria, né? Exatamente. A gente está chegando no final, a gente já tem, ele já falou do sentido da vida, Exatamente. não vou perguntar isso, mas queria saber então que direcionamento que você está dando para a tua carreira agora e o que você quer, como é que você quer trabalhar, assim, em que área? Eu estou investindo bastante, como eu disse, no autoconhecimento também, mas também com o propósito de ajudar as pessoas, né? Eu tenho feito cursos aí e tudo mais, a minha ideia é justamente nesse tema que a gente está conversando agora, de uma espécie de mentoria para ajudar as pessoas na carreira delas, no sentido da vida. Assim, qual é o caminho que você deve seguir, né? Como eu tenho uma bagagem na hotelaria, não posso jogar isso fora e tudo mais, o meu alvo são justamente esse público, né? De estar estudando a hotelaria, o que ele quer ser, porque ele pode ser um gerente geral, pode ser um diretor, pode ser o que quiser, a gente pode ser o que a gente quiser, na verdade, né? Mas aí eu, baseado na minha experiência de vida e tudo mais, a minha ideia é justamente ser uma espécie aí de... Eu acho a palavra mentor muito forte, mas assim, é o que tem hoje, tem o coach também e tal, mas é um facilitador aí, vamos chamar assim, de carreira e tudo mais, dentro do segmento da hotelaria, do turismo, enfim. Né? Ajudar as pessoas no desenvolvimento. Olha aí, gente, uma oportunidade aí, quem quiser uma mentoria, quiser, né? Quando é que você termina o curso de psicanálise? A psicanálise termina o ano que vem. Então, mas já pode começar, enfim, já tem que atender, né? Está disponível. Está disponível. Legal, que bacana, sucesso. E é um campo bom porque realmente, assim, eu acho que faz falta ter mentores, mas mentores que acrescentem mesmo, né, dentro dessa visão de autoconhecimento, de felicidade mesmo, de uma coisa que venha a trazer esse sentido para a carreira, né? Não um mentor que tem que fazer isso, tem que fazer aquele curso, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o quê, para você chegar não sei aonde e tal. Não é só técnica. E aí a pessoa, às vezes ela vai olhar e vai falar, cara, isso tudo eu já estou fazendo. Às vezes o que eu quero saber é por que de repente eu estou dentro de um contexto de liderança, de carreira, enfim, em que eu não estou me vendo bem, em que eu não estou bem, né, dentro do nosso setor, que às vezes deu uma perdida aí de ter essas lideranças positivas e que hoje alguns líderes se sentem meio perdidos, né? Não, e outra é ajudar as pessoas a entender também, assim, porque veja, às vezes eles entram numa empresa, tem um determinado ambiente, eles levam uma imagem daquilo, cara, isso aquela empresa, aquela cultura. Então, não é o todo. Né? Não, eu já passei por várias experiências, assim, a gente tem que estar no lugar certo também, para as coisas darem certo, né? Então é explicar tudo isso para ele, porque tem talentos aí incríveis, né? Mas às vezes ele está no lugar errado, né? Sim. E ajudar nessa questão de entender os porquês também, né? Porque a empresa precisa ter lucro, né? A gente tem que... Mas o mais importante é isso, né? Eu acho que no final é fazer o que gosta, buscar esse estado de felicidade e tudo mais, e eu sempre falo, você só toma as decisões certas quando você está em paz. Se você não estiver em paz, esquece. Maravilha, você que chegou até aqui, então dá um joinha, divulga, se quiser participar, manda um private pra gente. É isso aí. Agradecendo a R1 também, nossa apoiadora, que desde sempre aí faz com que esse conteúdo consiga chegar pra galera, a equipe de produção. E é isso, Peter. Aliás, a R1 é a maior empresa de audiovisual, de cenografia aqui, talvez uma das maiores do Brasil, e você, hoteleiro que também assiste e tal, se precisar, os contatos estão aí, e vamos embora. Até a próxima. Até a próxima.